Bom, a nossa mensagem de hoje tem um título grande à beça. Assim, os professores mudam, mas a palavra de Deus não. É porque a palavra de Deus não muda mesmo, a palavra de Deus é sempre a mesma. Às vezes a gente está aprendendo com o professor, depois chega um outro professor, depois chega um outro professor, e aí os nossos alunos viram professores, e assim vai de geração em geração. Os professores podem mudar, mas a palavra de Deus é sempre a mesma. Então, hoje a gente vai aprender uma lição que fala do ensino bíblico. Como que pode a gente mudar de professor, mas a palavra de Deus não mudar? Se vocês estão preparados, a gente vai começar. Eu tenho certeza que vocês estão. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre um ensinamento bíblico, é claro. Esse ensinamento bíblico, ele está no livro chamado Bíblia, que a gente está cansado de ver aqui, e o que acontece é o seguinte, nesse livro tem a história de homens e mulheres que viveram aqui no mundo e as suas vidas tiveram a presença de Deus. E por causa disso, a gente, lendo a Bíblia, aprende com eles como que a gente deve agir, como que Deus age na vida de cada um de nós. Mas é claro que eu vou começar contando uma história que eu inventei da minha cabeça, e essa história se passa numa floresta. Depois a gente vai chegar no ensinamento bíblico, mas essa história tem a ver com esses 4 animais que estão aí. Vocês conhecem esse animalzinho? Vou dar chance para vocês. 1, 2, 3, quem sabe o nome deles? Acertou quem falou coruja, são 4 corujinhas. E na floresta, essas 4 corujas estavam esperando a chegada de uma coruja mestra, a coruja de penas cinzas. A coruja de penas cinzas, todos os dias, às 5 horas da tarde, ela saía da toca dela, que ficava na jaqueira. Ela acordava, saía da toca, lá na jaqueira, e ela ia para o galho que ela mais gostava, que era o galho número 3, do lado direito do ninho. E aí ela começava a contar como que eram os hábitos da espécie dela, das corujas. E aí era a hora mais legal da noite para toda a corujada. A corujada adorava escutar as histórias da mestra coruja de pena cinza. Ninguém faltava. Nesses encontros, a mestra dava dicas de como que era a vida das corujas desde que Deus criou os animais. A coruja de penas cinzas era muito respeitada. Ela era muito sábia, ela tinha muita sabedoria e também tinha muita facilidade para ensinar. Os seus alunos corujinhas, eles iam ser futuros mestres. E eles ficavam sabendo, por exemplo, como que era ser uma ave de hábito noturno. A coruja é uma ave de hábito noturno. O que será isso? É porque é de noite que ela sai para caçar. As corujinhas ficavam sabendo que ser um animal de hábito noturno tinha suas vantagens. Os seus olhos enormes, bem atentos, e também essa capacidade de virar a cabeça para poder enxergar, faziam das corujas ótimas caçadoras noturnas. Aliás, esse negócio de virar a cabeça, a coruja vira a cabeça de um jeito tão engraçado, ela, para poder enxergar os animais que ela vai pegar, ela vira a cabeça assim de um jeito muito estranho, né? Ela sai à procura da caça à noite, nesse período. E aí, olha só como que a prima dela vira a cabeça. Olha que coisa estranha, muito estranho. Mas é uma capacidade que a coruja tem. E isso facilita muito ela caçar de noite. Ela sai à procura da caça dela de noite, nesse período, e aí tem mais chance de encontrar o que ela mais gosta. E vocês sabem o que a coruja come? Insetos e roedores pequenininhos. Rato, roedores pequenininhos, é a comida delas, eca. Esses animaizinhos, eles ficam desprotegidos com a noite, porque eles não enxergam nada, só que a coruja enxerga. Então, isso facilita a caça. Ah, tá certo. Bom, algumas corujinhas eram pré-adolescentes, ficavam escutando a coruja falar. E elas não se conformavam muito com a cor das penas, sempre tudo cinza. Eu acho que elas queriam botar uma cor assim mais vermelho, amarelo,
Mas elas não eram papagaio, elas eram coruja. Coruja tem pena meio cinza, né? Algumas com pena branca, mas a maior parte das vezes é pena cinza. E os pré-adolescentes não gostavam, não. Mas a coruja de penas cinza explicava, na maior calma, que as cores eram uma proteção, era uma maneira inteligente e divina de se confundir com o meio ambiente, com a mata. E isso era bom, porque evitava os ataques de outros animais. É uma coisa muito inteligente. Elas se misturavam com a mata por causa da cor cinza, e aí pronto, ninguém via e os ataques não tinham. Gente, como é que a gente vai aprender se não tem ninguém para explicar? Foi muito legal, né, essa aula da coruja de pena cinza. A nossa historinha, essa daí, serviu para a gente pensar um pouquinho sobre a importância de uma escola, do ensino, dos professores. Na igreja, por exemplo, a gente aprende a entender a palavra de Deus porque a gente tem professor. Eu tenho certeza que quando vocês crescerem, vocês também vão ser ótimos professores. E ainda quando são pequenininhos, ainda pequenos, vocês podem ensinar tudo que vocês aprendem na igreja para os amiguinhos de vocês, vocês sabiam? E olha só, gente, a Bíblia conta a história do ensinamento bíblico, porque desde os tempos bíblicos, Deus ordenou ao povo de Israel que ensinasse a lei de geração em geração. E desde a época de Moisés que isso acontece. E a história que eu vou contar hoje tem a ver com Moisés. Chama Moisés, mediador entre Deus e o povo. Moisés ouvia o que Deus falava e transmitia para o povo. Era um explicador. Essa história que eu vou contar está escrita num livro que tem um nome muito engraçado, Deuteronômio. Está escrito em Deuteronômio, no capítulo 5, no 22, até o 6, no versículo 25. E a gente vai ver como que Moisés passou a ideia de ser um professor, de uma pessoa que vai ser o professor do filho e que vai ser o professor do outro filho, passando o ensinamento bíblico de geração em geração. E Moisés é aquele moço que tirou aquele povo todo da escravidão do Egito. Eu já contei isso várias vezes. E no deserto, Moisés, que é aquele que está lá no fundo, assim, com o braço aberto, Moisés, ele falava com o povo: olha, vocês precisam obedecer a Deus. Vocês não podem matar, não podem roubar, para vocês poderem viver em sociedade. Esses ensinos foram dados por Deus através dos mandamentos, lá no deserto. E aí Moisés fez um discurso uma vez no deserto falando assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele falou mais, além de ensinar para o povo que Deus era o único Senhor, ele falou o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vocês vão guardar tudo o que eu falar no coração, de cor, para vocês passarem para o filho de vocês. E aí ele começou dizendo assim: vocês vão dizer aos teus filhos, nós éramos servos do faraó no Egito. Contem essa história para eles. Vocês se lembram? Nós lá no Egito trabalhávamos como escravos, mas Deus nos libertou. Vocês se lembram? Deus mandou uns castigos, algumas pragas para o povo do Egito. E assim o faraó nos deixou sair. Vocês se lembram? Isso vocês têm que contar para o filho de vocês. O Senhor nos tirou de lá com poderosa mão. Gente, vocês se lembram como que Deus tirou o povo do Egito? Tirou eles da escravidão? Vocês se lembram? Vocês se lembram dessa imagem de Moisés atravessando um mar que se abriu, o mar vermelho se abriu para que o povo pudesse passar? Moisés estava lembrando ao povo que eles tinham que contar tudo isso para os filhos e os netos, para todo mundo, eles tinham que passar esse ensinamento. Esses são os mandamentos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses.
Vocês têm que obedecer esses mandamentos. Vocês se lembram que lá no deserto Moisés recebeu 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, e outros tantos, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E aí Moisés levou essas placas lá para baixo para o povo saber desses mandamentos. Mas todos esses mandamentos, eles todos querem dizer o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o mandamento que eu quero, povo, que vocês falem com os filhos de vocês. E assim, gente, foi passando de geração em geração, e hoje em dia, até hoje, a gente fala sobre o mesmo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Moisés levou essas tábuas lá para baixo e o povo está cumprindo essa missão de passar essas informações para os filhos e para os filhos. Guardes todos os mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Será que a gente guardou esses mandamentos mesmo? Será que o povo de Deus lá em Israel guardou esses mandamentos e a gente até hoje consegue ter essas informações porque foi passado de geração em geração? Será que foi assim? Logo no começo, eles ensinaram todas essas coisas para aqueles filhinhos menores que não tinham passado pelo Mar Vermelho, que tinham acabado de nascer. Lá nas tendas, no deserto, eles ensinavam a palavra de Deus para todos os seus filhos. E assim, em Deuteronômio, a gente vê que a ordem é essa. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao levantar. Quantas vezes a gente vai dormir e o papai e a mamãe contam uma história para a gente da Bíblia antes da gente dormir, não é verdade? E lá em Israel era assim também. Os pais contavam as histórias da Bíblia para os filhos. E os professores contavam, os pais contavam para as crianças na rua: olha, Deus nos tirou da terra do Egito, da escravidão. Ame o seu Senhor, ame de todo o coração, de toda a sua força. E assim eles iam aprendendo com professores, aprendendo com seus pais, que nem a gente até hoje. Olha só como era a Bíblia antigamente, era um rolo, e nesse rolo é que estava escrita a história do povo de Israel, a história do Mar Vermelho, a história de Moisés. Olha, gente, Moisés já tinha até morrido, mas acontece que o ensinamento ia passando de geração em geração, em geração, em geração. E aí, com esses ensinamentos passando de geração em geração, chegaram até a gente hoje em dia. Foram chegando, um contando para o outro e contando para o outro, até que hoje em dia a gente também aprende a Bíblia, tanto em casa quanto na igreja. Entre nós, a gente vai discutindo as coisas da Bíblia, mostrando uns para os outros o que tem na Bíblia, os nossos pais. E assim, a gente chegou até no computador. Até no computador a gente consegue estudar as histórias da Bíblia. É verdade ou não é? Olha a gente aqui se falando através do computador. Não é verdade? Então, gente, olha só. A gente tem tanta vontade de aprender. A nossa vontade de aprender fez com que a gente, hoje em dia, tivesse também a escola dominical. A escola dominical tem muitos professores preparados, conhecem bem o assunto que estão ensinando. Deus sempre vai, de alguma maneira, proteger o ensino da palavra de Deus. Os professores mudam, mas a palavra de Deus não muda. Você gostaria de ser um professor de Bíblia? Vocês têm que pensar nisso. Pensem nisso. E aí vocês também vão ser excelentes professores de Bíblia. Vocês gostaram da história, eu tenho certeza.